E, meus amigos, a notícia que saiu ainda agora, mesmo com a informação de que o Mônaco não procurou o Eric Pulgar, eu tinha falado para vocês que o futebol árabe também estava de olho na possível contratação do Pulgar. E a notícia que saiu agora no GE é que um clube, né, saudita procurou o staff do jogador e chegou a um acordo salarial já com o staff do Eric Pulgar para tirar o Pulgar do Flamengo. Uma perda irreparável, uma perda muito complicada. O Flamengo vai ter que ir ao mercado. O valor não é suficiente para contratar, porque a multa é baixa. Eles acreditavam, estavam muito tranquilos, né? Acreditavam que com uma multa dessa e a idade que o jogador tem, jamais algum clube iria pagar essa multa. E um clube saudita, segundo o GE, já chegou a um acordo salarial com o empresário do Pulgar e vai pagar a multa, né? Estão só agora acertando a questão da multa. O Flamengo nem precisa ser informado de nada. Pagam lá, dão um valor para o Pulgar paga a multa e vai embora, tá? Então, é uma situação aí onde o Flamengo não está envolvido porque pagou a multa, o jogador está liberado, e pensaram errado, né? Acharam que a multa podia ser baixa porque o jogador já está com a idade avançada e que ninguém ia querer. Os árabes estão querendo, tem outros clubes querendo, mas os árabes estão querendo o Pulgar e estão dispostos a pagar a multa e já acertaram o salário com o jogador. Não depende mais do Flamengo. Agora, se eles pagarem a multa, o Pulgar vai embora. Falei para vocês que o Guilherme Varela também tem multa baixa e que pode acabar chegando uma proposta, e apesar da idade avançada também, ele deixar o Flamengo. A grande questão é, o dinheiro que entra da multa, que o próprio jogador deposita, é à vista, ele serve para contratar um volante? O Flamengo com esse dinheiro consegue contratar um volante no mercado? Já está aí perdendo praticamente o jogador para o Cruzeiro, o Zé Lucas. Né? É muito jovem, é jogador que seria para a base, mas de qualquer forma o Cruzeiro está avançando e o Flamengo ficou para trás. Com relação ao Zé Lucas, é um excelente volante. O Flamengo vai precisar contratar volante. Tem a chance ainda de virem aqui para pagar, não digo a multa, mas para botar um valor altíssimo para contratar o Everton Araújo. O Flamengo não vai poder vender o Everton Araújo. O Flamengo não vai poder, o Flamengo, senão o Flamengo vai perder os volantes, e aí? Hoje são os volantes que a gente chama de cão de guarda, né? Cães de guarda, porque são os caras que jogam muito ali de primeiro volante, principalmente de primeiro volante. O Flamengo não pode perder esses jogadores. E o mais importante, o dinheiro do Pulgar, dificilmente você vai encontrar um jogador que seja um terço dele. Um jogador da qualidade dele, você só vai encontrar por 20, 30 milhões de euros. Esse é que é o grande problema. Mas você usa ali o valor que eles pagam à vista para você pagar ali a primeira parcela, divide e tal, e contrata um jogador. Pô, que desnecessário perder o Pulgar, hein? Um jogador identificado, que a torcida adora. Cara, uma pena se isso acontecer mesmo. Tô aqui torcendo que não. E há quem diga que ele estava meio chateado com algumas situações que aconteceram. Isso não é confirmado, ninguém do staff do jogador vai confirmar. Isso aí são notícias, né, que circularam, especulações que circularam, que ele estaria chateado com a pressão que a torcida fez na porta do Carrascal. Eles são muito amigos e tal, que ele estaria chateado e que esse é um dos motivos que ele mesmo decidiu pedir para o staff dele oferecer ele no Mônaco, né, oferecer ele na Arábia, e pelo visto o negócio caminhou aí, segundo o GE, com a Arábia, e aí o Pulgar tem chance então de ser contratado por uma equipe saudita. É uma pena, mas não se resguardaram, né? Acharam que ninguém ia pagar essa multa e pelo visto vão pagar. E aí? O que faz agora? Contrata quem? É o José do Coluna do Fla. A janela de transferência já está aberta, a gente conversou um pouquinho com o Boto falou sobre o Thiago Almada. Eu queria saber da sua opinião, a sua visão sobre o jogador, porque para o Flamengo chegar na negociação, obviamente já teve seu crivo pelo meio argentino. Primeiro, boa noite, prazer revê-los depois da paragem. Em relação ao mercado de transferências, você falou com o Boto, falou com a pessoa indicada. Eu não vou falar sobre os jogadores que não são os nossos. Os nossos são aqueles que vestem na atualidade a camisola do Flamengo. Por isso, não é a minha forma de estar de falar de outros jogadores que não sejam os nossos.
Bem, em relação ao Arrasca, o nosso objetivo era trazê-lo e na possibilidade de colocá-lo a jogar para ir ganhando ritmo nos jogos, porque não é fácil, depois da paragem de 3 meses, não é fácil voltar ao ritmo. Ele precisa de jogar, mas precisa de jogar bem, e nós aproveitamos, principalmente naquela fase já estava o resultado mais ou menos feito, para que ele tenha alguns minutos de jogo, para ele ir aumentando as suas capacidades individuais. Em relação ao Plata, pronto, ele tinha um pequeno problema ali já no joelho, penso que não é nada grave, já chegou da seleção com essa situação, mas nós hoje arriscámos ele jogar de início porque achávamos que não era uma situação muito grave, mas estava a incomodá-lo bastante e por isso substituímos. Sabendo que isto era um jogo importante, o nosso historial nos jogos depois das paragens era um historial extremamente negativo e nós não quisemos arriscar pôr em causa o resultado, porque era importante para nós sairmos daqui com a vitória. Jardim, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, queria te perguntar sobre o Lohan, jogador que marcou um gol hoje, veio de uma boa intertemporada, esteve emprestado no primeiro semestre lá para o clube italiano. Como é que você avalia esse retorno do Lohan ao Flamengo? E se você está conseguindo esse objetivo de recuperar um jogador que é muito talentoso, mas que antes do seu empréstimo talvez não estava rendendo quanto se esperava? Obrigado. O Loran é um menino que tem qualidade técnica, mas em termos do jogo, da percepção do jogo, ele tem coisas a evoluir bastante, e nós temos trabalhado muito sobre isso. Eu hoje estou muito satisfeito com ele, não somente pelo gol, mas principalmente pela parte defensiva, que era uma coisa que ele tem alguma dificuldade, e ele hoje, depois da perda de bola, tentou recuperar, tentou se posicionar em termos defensivos em relação à estratégia da equipa, e acho que foi um bom passo, porque eu já disse a ele só pode jogar no Flamengo quando perceber o jogo e quando perceber qual é a tarefa dele dentro da estrutura da equipa. Por isso é que dei-lhe os parabéns no fim, não só pelo gol, porque ele tem feito golos e já tinha feito na intertemporada, mas principalmente pelo comportamento dentro da estrutura da equipe. Claro, vou ser repetitivo em relação à questão. O Arrasca, como toda a gente sabe, é um jogador importante para nós, é um jogador que necessita ter ritmo de jogo, porque é um jogador que evolui e todos os anos tem sido mais ou menos unânimes, que ele tem sempre uma evolução ao longo da época. Esta paragem acho que foi péssima, porque ele já vinha num crescente grande, principalmente no último mês antes de partir a clavícula, e agora o nosso objetivo é trabalhá-lo e dar, dentro do possível, algum tempo de jogo sem prejudicar a estrutura da equipa, não é? Porque a estrutura da equipa nunca pode ser prejudicada, para que ele ganhe aquela forma, para ele a médio prazo nos ajudar em todas as suas capacidades, que isso que é fundamental. Em relação à análise do jogo, acho que foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte, sofremos poucos, criamos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos de fazer o terceiro gol, que acabou por matar o jogo, e depois com as substituições conseguimos gerir o jogo sem grande fadiga, não é? Porque esta semana temos 3 jogos e acho que acabamos por ganhar bem. Um Chapecoense que teve muitas dificuldades contra nós ao contrariar o jogo do Flamengo. Em relação a essa questão, eu estava a ser deselegante se responsabilizasse-me ou se desse uma opinião sobre o convocatório do Pedro para a seleção que já passou. Essa responsabilidade será sempre de quem toma as decisões. E se no futuro eu acredito
que vai haver muito mais convocatórias com o Ancelotti. Ele percebeu que o Pedro é uma necessidade para a seleção, com certeza que ele vai levá-lo. Não, em relação à experiência, a minha calvície já me diz isso, que há alguns anos no futebol, e já perdi muito do meu cabelo, por isso é um pouco de experiência, muitos jogos, não é? E permite-me fazer uma análise muito fria, que é o futebol, joga-se jogo a jogo, não vale a pena estarmos a fazer grande futurologia para daqui a algum tempo. O futebol é o próximo jogo com o São Paulo, porque o resultado é importante e nós queremos continuar a ganhar, porque estamos numa disputa com bons adversários também, que também têm o mesmo objetivo do que nós. Eu acho que eu aproveitei, a ideia foi aproveitar, depois do jogo estar resolvido, gerir um pouco aqueles que estão com menos jogo, não é? O Alex foi para a Copa e jogou pouco, não é? Já sabia que o Pereira ia ter dificuldades de acabar o jogo. O Danilo também voltar um pouco a jogar, e colocar jogadores com alguma competitividade, porque vamos precisar de toda a gente. Essa foi a ideia, porque possivelmente se toda a gente estivesse bem, já em condições, as substituições podiam ser diferentes, não era? Era um jogador que, por exemplo, o Wallace era um jogador que eu queria meter hoje, mas devido ao Pereira já estar em dificuldades e não quis arriscar uma lesão, e por isso acabei por meter o Danilo. Mas com certeza que existirá novas possibilidades na frente, e é isso que nós pretendemos, termos toda a gente disponível, toda a gente preparada. E para ter toda a gente preparada não é só os treinos, mas temos que dar algum ritmo àqueles que não fizeram a interseção. Por exemplo, temos os jogadores como o Zé Vitor, o João Vitor, temos como o Wallace, temos esses jogadores que têm algum ritmo porque jogaram a interseção, fizeram alguns jogos, por isso tivemos aqui para equilibrar com os jogadores que vieram da seleção, que esses é que estão em pior situação. Obrigado, Jardim. Obrigado a vocês.